Quais são as suas metas para 2015? Meu nome é Lucas Martins e nesse vídeo eu quero te passar um conhecimento crucial, um conhecimento verdadeiramente fundamental, que vai permitir com que de fato você atinja suas metas no ano que vem. Bom, primeiramente eu quero te perguntar, você tem metas? Eu coloquei uma passagem bíblica aqui apenas para ilustrar, porque algumas pessoas elas não possuem metas. E a grande verdade é que se essas pessoas, na verdade, essas pessoas que não possuem metas, elas é grande a probabilidade de que elas estejam vivendo, na verdade, no passado. Então eu coloquei uma passagem bíblica aqui para ilustrar isso. Eu vou ler aqui rapidamente para você. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ou seja, prossigo para o alvo. Existem diversas traduções diferentes para essa mesma passagem bíblica, mas a essência da mensagem é a mesma. Ou seja, se você não tem metas, eu verdadeiramente aconselho que você comece a definir as suas metas, porque o que passou não volta, o que passou, passou. Então você tem que começar a viver seu presente olhando para o seu futuro. Você tem que verdadeiramente seguir para o alvo. Outra coisa importante, na verdade, ou você respondeu que não tem metas, ou você respondeu que sim, que tem metas. No decorrer desse vídeo, talvez você veja que você, na verdade, não tem metas e acha que possui metas. Bom, você vai entender isso mais a fundo no decorrer do vídeo realmente. Agora eu quero te falar um pouquinho sobre por que é importante estabelecer metas. Eu também coloquei uma passagem bíblica aqui para ilustrar isso rapidamente, de Provérbios. Para quem não sabe, enfim, Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Conta a história de Salomão na Bíblia e tudo mais, e um dos provérbios é: a falta de visão leva as pessoas à ruína. Ou seja, se você não sabe, se você se você não tem uma visão clara daquilo que você pretende, se você não tem um alvo, você fica refém, digamos assim, das circunstâncias, você não consegue saber para onde você está caminhando, enfim. Você tem que... Por que é importante estabelecer metas? É importante estabelecer metas para você manter o controle e direcionamento da sua vida. Se você não tem metas, as circunstâncias elas influenciam e acabam tomando o controle e o direcionamento da sua vida. Acontece alguma coisa, você vai para a direita. Aí um evento externo acontece e você vai para a esquerda. Se você tem meta, você simplesmente segue reto, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita. Você sabe para onde você quer ir, você sabe o que você quer alcançar. E por que a maioria das pessoas elas não alcançam aquilo que elas querem? Eu também botei um pequeno texto aqui para ilustrar isso, de Alice no País das Maravilhas. Ilustra muito bem isso, eu imagino que você também conheça esse texto. Eu vou ler aqui rapidamente. Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco para onde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Na verdade, a maioria das pessoas não alcançam o que elas querem. Bom, existem vários fatores com relação a isso, mas eu diria que um dos principais fatores, se não o principal fator, é porque, na verdade, as pessoas elas não sabem o que querem, ou elas pensam que sabem, mas na verdade não sabem. Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Mas o que acontece? A pessoa, se você chega para uma pessoa e pergunta: pô,
você gostaria de, sei lá, ficar rico? Você gostaria de, sei lá, ter um carro? Você gostaria, sei lá, de ter uma casa? Gostaria de ter uma família? Gostaria de ter mais amigos e isso e aquilo? A pessoa provavelmente vai falar, não, gostaria, eu até quero, sei lá, quero ficar rico, eu até quero, no nosso caso aqui, por exemplo, você quer passar no vestibular? Você quer entrar na faculdade? Não, eu quero entrar na faculdade. Muita gente vai falar, não, eu quero entrar na faculdade, tá. Mas se você perguntar, qual é a sua, qual é a sua meta? A pessoa vai falar, minha meta é entrar na faculdade. E provavelmente, talvez, no início do vídeo, quando eu perguntei qual é a sua meta, você talvez tenha respondido que a sua meta é entrar na faculdade. Só que acontece que isso não é uma meta. Eu vou te explicar por que não é uma meta. O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira, é, na verdade, de uma maneira cibernética, como se ele fosse programado. Um termostato, pensa num termostato, por exemplo. Você estipula uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Vamos botar aqui como exemplo assim. A partir do momento em que a temperatura atinge o máximo, o termostato liga, certo? E a partir do momento em que ele atinge o mínimo, o termostato desliga. Isso para manter a temperatura do ambiente. O que acontece? Acontece que se você chegar para o termostato e falar, olha só, eu quero uma temperatura mais ou menos fria como limite, e eu quero uma mais ou menos amena como base. O termostato vai óbvio, a gente está exemplificando, mas o termostato vai chegar para você e vai dizer, ok, o que é mais ou menos fria, o que é mais ou menos ameno. Mais ou menos frio para mim pode ser uma coisa que não é para você mais ou menos frio. Mais ou menos ameno para mim pode ser uma coisa que não é a mesma coisa para você. Então o cérebro funciona dessa maneira. Então quando você chega e fala, bom, a minha meta é passar no vestibular, ok, mas passar no vestibular para você pode não ser a mesma coisa do que passar no vestibular para outro estudante. Óbvio, vestibular é vestibular, mas existem diferentes faculdades, existem diferentes cursos, existem diferentes modos de ingressar numa faculdade, existem infinitas opções e infinitas entre aspas, mas você tem que ser claro com relação ao que você quer. O cérebro, ele não consegue, de fato, entender a mensagem por trás daquele desejo. Isso eu vou definir agora mais claramente no decorrer desse vídeo como objetivo. É um objetivo. Um objetivo é o desejo que você tem. Por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar uma casa, eu tenho o objetivo de comprar um carro, eu tenho o objetivo de comprar, de ficar rico. Vamos botar assim, por exemplo. Eu tenho o objetivo de entrar num curso superior, eu tenho o objetivo de arrumar um emprego, eu tenho o objetivo de passar num concurso público, enfim, que seja. Isso são objetivos. Você tem que transformar os seus objetivos em metas. Bom, então, qual é a solução? Aqui também tem uma pequena frase que você provavelmente conhece, que é, não se preocupe com os problemas, ocupe-se em resolvê-los. Ou seja, aí aqui muitas pessoas vão ficar meio que desesperadas. Nossa, mas eu então não tenho uma meta, na verdade eu tenho um objetivo, então eu não tenho meta nem objetivo, o que aí começam a se preocupar. Na verdade, você não tem que se preocupar com o problema, você tem que se preocupar com a solução, e eu vou te dar a solução agora. A solução se resume em uma palavra: smart. Smart é uma palavra em inglês que significa esperto, inteligente, algo do tipo, e na realidade ela é um acrônimo para como tem que ser
detalhada a nossa meta. Ela é um acrônimo em inglês, um acrônimo, para quem não sabe, você pega cada letra de modo separado e cada letra é a inicial de uma nova palavra que vai formar todos os aspectos dessa nossa meta, da nossa nova meta. Então ela é S de específica, claro, está em inglês, então a palavra começaria com S, mas no caso do português começa com E, então ela tem que ser, a nossa meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante, ela tem que ser temporal. Bacana, você sabe o que você tem. Eu até te aconselho a pegar um papel, uma caneta e anotar esses cinco passos, digamos assim, para você de fato construir uma meta, criar uma meta. Ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Bacana. Agora você já sabe como ela tem que ser. Vamos colocar isso em um exemplo simples que dê para entender rapidamente. Bom, o objetivo, como eu disse, ele é um desejo mais, digamos, menos detalhado, na verdade, né? Então, ele é, por exemplo, um objetivo comprar uma casa. Ele é um objetivo, mas a meta ela tem que ser específica, como a gente viu, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Então você vai dividir comprar uma casa dentro desses espaços. Então, por exemplo, objetivo, conquistar uma boa nota em redação. Suponhamos que você tenha como objetivo conquistar uma boa nota na redação. Só que isso é um objetivo, ele tem que ser transformado em uma meta. E uma das maneiras dele ser transformado numa meta é você seguir os passos da meta SMART. Ou seja, transformando esse objetivo em uma meta, ele vai ficar da seguinte maneira. Na redação do Enem, específico, ou seja, não é em qualquer redação, não é na redação de um concurso público, não é na redação da sua prova no colégio, é na redação do Enem, não é nem da redação de outros vestibulares, é na redação do Enem, ponto. Ele é específico, na redação do Enem. Conquistar pelo menos 900 pontos, ou seja, ele é mensurável. Você sabe se você conquistou 900 pontos ou não. O avaliador ele vai corrigir sua redação, a sua nota vai aparecer, você vai acessar sua nota pela internet e você vai saber. Mensurável na verdade, mensurável, a sua meta ela tem que ser mensurável a ponto de você conseguir falar, eu atingi a meta ou eu não atingi a meta. Nesse caso, conquistar pelo menos 900 pontos na redação do Enem. Bom, se você conseguiu 899 pontos, eu te pergunto, você atingiu a meta? Não, você não atingiu a meta, porque são pelo menos 900. Se você conseguir 900 para cima, você atingiu a meta, então ela é mensurável. Bom, ela tem que ser atingível. A meta não pode ser algo muito mirabolante assim, de uma hora para outra, muito grande, porque ela tem que ser atingível justamente para que você olhe para a meta e pense, bom, ela é atingível. Na verdade, esse conceito de atingível é muito relativo, tá? De pessoa para pessoa. É claro que você tem que definir metas grandes, você verdadeiramente tem que definir metas grandes, mas você tem que tomar cuidado para que o tempo, na verdade, seja razoável. O teu tempo seja razoável para alcançar aquela meta. Por exemplo, você não vai botar como meta, eu quero R$1 milhão amanhã, sendo que você não fez nada até agora para conseguir R$1 milhão. Então você tem que levar em consideração o tempo necessário para isso. Você pode ter R$1 milhão, você pode ter R$1 milhão, só que você tem que levar em consideração o tempo que você leva para isso. Então você tem que ter bom senso com relação à elaboração desse tipo de meta. Só que na realidade o atingível é muito relativo. Existem pessoas que fazem R$1 milhão em 6 meses partindo do zero. Existem pessoas que fazem R$1 milhão
em 20 anos partindo do zero. E existem pessoas que sequer fazem R$ 1 milhão durante a vida. A grande diferença é que aquela pessoa que teve que atingiu 1 milhão em 6 meses foi o conhecimento. Na realidade, aquela pessoa tinha o conhecimento para atingir determinada meta. Então, o que eu aconselho a você é que, se você define alguma meta, para a meta se tornar mais atingível e em menos tempo, que você precisa investir menos tempo, é que você adquira o conhecimento para atingir essa meta. Ou fale com pessoas que já atingiram essa meta, procure aprender com elas e esse tipo de coisa. Então, dessa forma, a sua meta tem que ser atingível. Mesmo que alguém nunca tenha conseguido, se você verdadeiramente acredita que você pode conseguir, ela é atingível para você, ponto, isso basta. Ela tem que ser atingível para você. Não importa se ela não é atingível para fulano ou para ciclano, ela tem que ser atingível para você, ok? Bom, e com isso é grande a chance de entrar para o curso e para a faculdade que eu quero, nesse caso que você quer, vamos supor. Então, ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que te dar orgulho, ela tem que te dar brilho próprio, ela tem que te fazer feliz. Outra coisa importante, a meta tem que ser sua, ela não tem que ser do teu pai, ela não tem que ser da tua mãe, ela não tem que ser, enfim, nem do teu cachorro, ela não tem que ser de ninguém, ela tem que ser sua. Porque a meta sendo sua, você vai se esforçar muito mais para alcançá-la. Você vai ter foco e nesse ponto é importante. Quando você define uma meta no conceito de SMART, na metodologia SMART, seguindo os passos SMART, específico, mensurável, atingível, relevante, temporal, o teu cérebro, ele verdadeiramente consegue definir aquilo de modo claro. E aí você ganha uma coisa que poucas pessoas têm, que é foco. Quando a pessoa fala, eu quero, fala um objetivo, um desejo superficial, a pessoa não consegue ter foco muitas vezes porque ela não tem uma meta. Ou ela tem um objetivo, ou ela tem um desejo superficial. Com uma meta, você sabe exatamente, detalhadamente aquilo que você quer. E aí entra um outro ponto importante. Antes, vou terminar o conceito de relevante. O conceito de relevante, a meta tem que ser sua. Para ela ser relevante, ela tem que ser sua. E para ela ser relevante, tem que ser algo que você verdadeiramente quer. Algo que, vai transformar a sua vida. Algo que vai verdadeiramente valer a pena para você. E ela tem que ser, nesse ponto de relevante, ela tem que ser relevante porque daí você vai ter mais motivação. Ela tem que ser. Aí, esse relevante, o atingível, eles meio que se complementam. O atingível, ela tem que ser atingível para que você não se sabote durante o processo e você pense, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Aí você se sabota, para de estudar, por exemplo. E ela tem que ser relevante de modo que você pense, não, isso é muito bom para mim, entendeu? Então, eu vou buscar. Se ela não for relevante, você vai pensar, isso daí deixa para lá, não faz sentido correr atrás disso, eu não quero nem isso, entendeu? Então, ela deixa para lá. Então, ela tem que ser atingível para motivar você a alcançar e ela tem que ser relevante. Ela tem que ser atingível para motivar você de que é possível, você tem que alimentar a convicção de que é possível e ela tem que ser relevante para que você verdadeiramente se comprometa, porque aquilo vai transformar você, vai mudar a sua vida, vai te fazer crescer, enfim, vai verdadeiramente valer a pena. E ela tem que ser, por último, temporal, ou seja, eu coloquei aqui até 31 de dezembro de 2015. Se possível, coloque até hora, minuto e segundo para a sua meta. Daí o seu cérebro vai identificar exatamente o que você tem que alcançar dentro de tal prazo. O prazo é super importante, porque se você diz, eu vou viajar, em um dia qualquer aí eu vou viajar, aí o seu cérebro não identifica aquilo como uma meta e pensa, tá ok, no dia que algum dia chegar nós vamos viajar, só que algum dia nunca chega, algum dia não existe no calendário. Você tem que definir exatamente qual é o dia até que dia você tem que alcançar isso. E aí depois partindo disso, você começa a elaborar um plano de ação para que você atinja a sua meta, com passos, tarefas, estratégias e tudo mais.
Bom, agora sabendo disso, é ação. Eu espero que você verdadeiramente tenha gostado, que esse conhecimento tenha feito a diferença para você, e eu acredito verdadeiramente que se você colocar em prática isso, esse conhecimento vai fazer a diferença na sua vida, porque simplesmente porque isso não é ensinado nem na escola, isso devia ser ensinado no jardim, e as pessoas, muitas pessoas não sabem estabelecer metas. Elas acham que têm metas, mas elas não têm metas. Então eu te convido a colocar em prática agora mesmo, pegar um papel, uma, uma caneta, um lápis, escrever uma meta SMART para o próximo ano e compartilhar aqui nos comentários. Você pode me dizer qual é a sua meta e eu posso comentar, interagir e até mesmo dar ideias de para que você melhore a sua meta ou com relação a algum dos passos da meta SMART para que você para que se torne mais claro, né, e para que você tenha verdadeiramente mais chance de alcançá-la no próximo ano. Eu coloquei aqui uma frase do Bruce Lee que diz: saber não é o bastante, precisamos aplicar. Agora que você sabe, você precisa aplicar. Querer não é o bastante, precisamos fazer. Ou seja, não adianta ter desejo e não adianta ter só um objetivo. Você precisa fazer a sua meta e colocar em prática um plano de ação para que você possa atingir o seu objetivo principal, que, enfim, você sabe, ele tem que ser seu, e é isso. Bom, então eu te desejo um feliz ano novo, de verdade. Como eu digo sempre, eu desejo que Deus te dê muita saúde, muita segurança, muita sabedoria nesse próximo ano e que você verdadeiramente defina aí as suas metas e as alcance, fazendo a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Bom, eu te convido aí a se inscrever no canal e se inscrever aqui no nosso canal para receber nossas atualizações, nossos próximos vídeos de conteúdo. E te convido a deixar aqui seu comentário abaixo, me falando sobre a sua meta. Qual é a sua meta? E isso pode ser com relação à redação, pode ser com relação ao vestibular, mas se você quiser compartilhar outra coisa na área de sua vida, seja meta física, emagrecer, engordar, seja meta mental, ler livro, enfim, fazer um curso, seja, enfim, o que for. Eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer, ouvir qual é a sua meta, ler, né, qual é a sua meta, para que eu possa interagir. Eu, de fato, vou ler todos os comentários e vou responder cada um dos comentários e posso dar até ideias para você melhorar as suas metas e até ideias de plano de ação para que você coloque em prática passos e tarefas para que você consiga atingir, alcançar a sua meta mais rapidamente e de uma maneira melhor. E colocando, exercitando esse músculo, você verdadeiramente vai aprender a definir metas e alcançá-las. E então a vida vai se tornar uma, uma, um jogo, digamos assim, muito mais interessante, uma, na verdade, algo muito mais interessante, porque você vai, vai se motivar cada vez mais em definir metas e alcançar e fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Bom, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo foi produzido no dia 31 de dezembro de 2014. Se você, talvez você esteja assistindo depois desse dia, ou talvez você esteja assistindo já no ano de 2015, enfim, depois desse dia no ano de 2015, no caso, né? Você, eu estou fazendo a atualização da minha lista de assinantes por e-mail e eu estou produzindo um material com relação a proposta de intervenção, como elaborar a proposta de intervenção do Enem. Na verdade, é um material bem prático, um material bem sucinto, um material bem direto, para que você aprenda rapidamente e comece a aplicar imediatamente. Esse material ele ainda está sendo produzido, ainda não está pronto, pelo menos na data que eu estou produzindo esse vídeo. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo,
ele já esteja pronto. Então, eu vou deixar o link desse material para que você possa recebê-lo por e-mail na descrição desse vídeo. Caso você veja a descrição e não esteja com o link, é porque o material ainda não está pronto. Então, nesse caso, eu te aconselho a esperar um pouco, voltar a ver esse vídeo e analisar, ver a descrição novamente para ver se o link já está lá, aqui na descrição. Então é isso. Eu novamente convido a deixar aqui seu comentário e nós nos vemos no ano que vem. Feliz ano novo, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita segurança, que Deus te dê muita sabedoria. Um grande abraço